Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Eu vou orar para que você receba o perfeito entendimento da palavra de Deus, que lhe seja dado e revelado, Pai, espírito de sabedoria e de revelação aos teus filhos, eleitos e predestinados a receberem a graça, o apostolado, e seja hoje no ministério, seja os que estão via Facebook, seja os que estarão no canal, e assim eu declaro, em nome de Jesus, o perfeito entendimento para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje nós temos um tema, glória a Deus pela sua vida, os amados que estão também via Facebook. O nosso tema é o conhecimento da graça e do apostolado que nos liberta, ou seja, no entendimento. Quinta-feira é culto de doutrina, né? Ou seja, é um culto de estudo. Se você quer mais da graça de Deus, quinta-feira é um culto de doutrina. Então, amados, quinta-feira eu falei, foi um estudo do culto de doutrina, a qual eu falei que nós estamos libertos de todo o mal. Então é um mal espiritual. Hoje eu vou falar que é o conhecimento da graça e o apostolado que nos liberta no entendimento. Então, amados, nós estamos literalmente libertos no espírito, mas a nossa mente, o nosso entendimento precisa estar livre. E o que liberta a nossa mente, o que liberta o nosso entendimento é receber o conhecimento, amados, da graça e do apostolado, porque o nosso tema é o conhecimento da graça e do apostolado, que nos liberta, ou seja, é o que traz o entendimento. Isso é no entendimento. Essa libertação não é espiritual. Essa libertação, ela é na mente, ela é no nosso raciocínio, é no nosso intelecto. São libertação das fortalezas, amados. As fortalezas na mente. Glória a Deus. Então é o conhecimento que traz a libertação do sistema religioso. Porque você pode estar vivendo uma prisão do sistema religioso através de mentiras, né? Ou seja, não está escrito, mas vamos fazer uma campanha aqui, vamos subir no monte, né? Vamos fazer um propósito com Deus. Então, é alguém chamando você para fazer um propósito de doutrinas de homens, vãs filosofias de homens, amados. E o que está escrito é o que nós cremos, porque o lema do MGA é: se estiver escrito, eu creio. Então, creia na palavra de Deus, creia no que está escrito. E glória a Deus. Então, amado, quem não conhece a verdade, ela é uma presa fácil para o sistema religioso. E quem é liberto, recebe o conhecimento, amado, é livre das mentiras, livre do engano. Então, conhecer é o conhecimento da graça do apostolado, que é o nosso tema, que nos liberta, amados, no entendimento. Por isso precisa congregar, por isso precisa estar debaixo do selo de um apostolado, amados, porque Deus assim estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Glória a Deus pela sua vida e glória a Deus também pela minha vida, que Deus tem me capacitado e Deus me levantou para trazer as boas novas, o conhecimento, amado, para você ser edificado, para você ser aperfeiçoado, amado, no entendimento. Glória a Deus. Então, amado, muitos no sistema religioso está salvo no espírito, mas é escravo na mente. Ou seja, na mente ele não tem entendimento. Por isso precisa receber essa revelação, a graça e o apostolado. Vamos ver João 8,
e 32. João 8 e 32. João 8 e 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, a verdade, ela é para quem está escravo. A verdade é para quem está preso. Então, se há pessoas escravas, se há pessoas presas, há uma verdade, né? Que é você receber o conhecimento, amado, da graça e do apostolado. Por isso, é o conhecimento da graça e do apostolado que vai trazer a libertação. Por quê? Então conhecereis. Então é quando você conhece. Então é quando você lhe é revelado a graça, o apostolado, é que você é liberto. Então, amados, não existe outro caminho. O caminho é esse, para que você receba o perfeito entendimento. Porque salvo pela graça você já é, no Espírito. Seu Espírito está perfeito. Sua alma, seu entendimento precisa ser aperfeiçoado no conhecimento, amado, para que você não seja presa fácil para o sistema religioso. Porque é só através do conhecimento da verdade que você será liberto. Jesus falou: então conhecereis a verdade. Então existe uma verdade para que você conheça. E essa verdade, e a verdade, vos libertará. Então a verdade que liberta, amados, é o conhecimento da graça e do apostolado. No sistema religioso diz que você é liberto quando aceita Jesus, né? E você é liberto, amado, quando você recebe conhecimento. Porque as coisas espirituais já estão resolvidas diante de Deus. O que nós precisamos agora em graça é de conhecimento. No sistema religioso, você é ensinado a buscar a Deus fazendo campanhas. Hoje não buscamos a Deus buscando em forma de campanhas, amados. O que nós precisamos é buscar conhecimento. Por isso nós nos reunimos, congregamos em graça, para sermos libertos na mente. Glória a Deus. E Oséias 4 e 6. Oséias 4 e 6. Oséias 4 e 6. E o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Diz que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, amados, aqui a revelação está na parte A. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, o meu povo é destruído, ou seja, o meu povo é escravo. O meu povo perece. Algumas versões falam escravos. Algumas versões falam perece. E nesta versão Thompson, da minha, o meu povo é destruído. Então quem é escravo, quem perece, é destruído, é a mesma coisa. Por quê? Você pode perguntar, o meu povo é destruído por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então vamos ficar na parte A do versículo de Oséias 3 e 6. É por causa da falta do conhecimento, porque é a verdade que traz o conhecimento da verdade e qual nós somos libertos para a glória de Deus. Porque o nosso tema é o conhecimento da graça e do apostolado, que nos liberta, ou seja, no entendimento. Que fique claro que essa libertação é no entendimento, amados.
Porque agora na graça, não fazemos campanha de libertação para o nosso espírito. Na graça buscamos conhecimento, amado. E buscar conhecimento não é fardo, amados, não é peso, é gozo, paz e alegria. Porque essa é a virtude do Espírito Santo em nós. Quanto mais você busca, você se enche de gozo, paz e alegria. Glória a Deus. Isso não é fardo, isso não é peso. Isso é o mover de Deus, do Espírito Santo que está em nós. Glória a Deus. Então, conhecer a verdade nos traz paz. Vamos ver aqui 2 exemplos de como era na lei, como é na graça, para que você entenda, amados, que é o conhecimento da verdade que traz a libertação. Porque se você não conhecer a verdade, você vai viver o velho, você vai viver o antigo. Vamos ver aqui o antigo, está em Salmo 51:11. Salmo 51:11, como era na lei, né? Como é uma expressão cativa de quem estava na lei. Vamos ver como é agora na graça. Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Então aqui o salmista, né, é um salmo de Davi. Então ele diz, em momento de dor e aflição, ele diz, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o Espírito Santo. Eu já vi pessoas no sistema religioso dizer isso, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, né? Não afaste de mim a tua presença. E isso são coisas memoráveis na vida de alguns dos irmãos. Então, amados, é impossível na graça Deus retirar, né, o Espírito Santo de nós. Ele vai ficar conosco, amados, até o nosso espírito subir, né? Nós estamos aqui, somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, morada dele. Se não tem mais corpo, o Espírito não está mais presente, amado, porque não tem vida. Aí não vai ter mais nem o Espírito Santo, nem o nosso espírito, amado. Glória a Deus. Então, aqui era antes da lei, né? Porque o Espírito Santo, ele se manifestava, mas ele não morava. Então, que você creia e que você receba essa revelação, que você não pode tomar aquilo que era da lei para agora na graça. E vamos ver como é agora na graça. 2 Coríntios 6:19. Aliás, é 1 Coríntios, amados. Perdão. Primeira Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos? Então, amado, fica claro que o conhecimento da verdade, ele traz a libertação para nós, através da graça, o conhecimento da graça e o conhecimento do apostolado, porque somente quando nós recebemos a graça apostolado, é que nós recebemos o perfeito entendimento, amados. Porque aqui o apóstolo Paulo diz que nós somos morada, somos templo do Espírito Santo de Deus. É uma afirmação do apóstolo Paulo. Se somos morada do Espírito, não tem como você dizer para Deus não tirar sua presença, não tirar
tirar o Espírito Santo, porque você é morada do Espírito Santo, ou seja, ele habita em vós, ele habita. Então ele habita, ele não sai por nada, amados. Ah, mas eu chamei um palavrão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Amado, aquilo que você faz na carne não interfere que o Espírito Santo de Deus saia de você. O que acontece é que não agrada a Deus. As obras da carne, ela não agrada a Deus. É que você apaga o Espírito Santo e que você está entristecendo, mas não quer dizer que ele saia. Por nada o Espírito Santo de Deus vai sair. Então é essa graça, amada, é esse apostolado, é essa verdade que traz a libertação na nossa mente. Que nós agora em graça possamos viver tranquilos, descansados, desfrutando do gozo, da paz e da alegria do Espírito Santo, amados. Glória a Deus. E vamos ver 1 Timóteo 5 e 17. Aliás, é 2 Timóteo, o capítulo é 1 e o 7. 2 Timóteo 1 e 7. Pai, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Então, amados, vença as fortalezas na sua mente, derrube essas fortalezas, declarando a palavra de Deus. Não tenha medo do Espírito Santo sair, não tenha medo de perder a salvação, não tenha medo do diabo, amados, não tenha medo de Deus tirar a presença dele, porque Deus nos deu um espírito de temor, ou seja, Deus não nos deu um espírito de timidez. Timidez é medo, amado. Algumas versões falam que Deus não nos deu um espírito de medo. Na minha, que é a versão Thompson, está espírito de timidez, mas de poder. De poder, amado. Foi um espírito de poder. Não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia, um espírito que te capacita. Oh, glória a Deus, Abba Pai. E de amor e de moderação. Então, é de amor, amado, é de moderação. Não tenha medo, tenha equilíbrio, né? Deixe o Espírito Santo de Deus te dar equilíbrio nas obras da carne, para que você tenha o domínio próprio para a glória de Deus. Então, na graça nós não temos medo. Não temos medo, amado, porque recebemos o Espírito de poder, amor e moderação. Por isso não temeremos. Por isso não temos medo. Então, vença as fortalezas, amado, declarando a palavra de Deus, porque é o conhecimento da graça apostolada que nos liberta no entendimento. Então, conheça a graça, confesse a graça, amado. Para isso você está recebendo o alimento. Glória a Deus. Então, vença a fortaleza de perder o medo de perder a salvação. Vamos ver Hebreus 5 e 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então não tenha medo, amado, de perder a salvação, porque é o conhecimento da verdade que te liberta. Você não precisa ter medo de perder a salvação, porque tendo ele sido aperfeiçoado, ou seja, ele morrido e ressuscitado, porque quando ele morreu e ressuscitou, ele aperfeiçoou todas as coisas. Nós estamos em Cristo aperfeiçoados em todas as coisas, amados. Então,
veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, para todas as ovelhas, amado. Porque as ovelhas, elas obedecem. Todos os que lhe obedecem, é porque as ovelhas obedecem, ouvem a sua voz e seguem. Todos. Não é literalmente o mundo todo. Todos são as ovelhas. Porque os que lhe obedecem, as ovelhas obedecem, amado. As ovelhas ouvem a voz e elas obedecem. Então não tenha medo, tenha paz, tenha moderação, né? Porque você recebeu um espírito de poder. Não é de medo. Medo é quando você não conhecia, não tinha revelação da graça do apostolado. Então também não tenha medo, amado, do diabo, porque ele está aniquilado. Hebreus 2:14. Que próximo? Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, amados, é o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então não tenha medo do diabo, amados, porque o diabo está aniquilado, está inoperante. Então é por isso que você precisa receber, amado. É essa graça, é esse apostolado, é essa verdade que liberta, amados. Porque se você vivia com medo do diabo, se falaram para você que o diabo está na sua vida, receba por fé que você tem o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo, não tem como o diabo estar na sua vida, amados, porque ele foi aniquilado. Glória a Deus. Então, vença essa fortaleza e seja liberto para a glória de Deus no entendimento. Então, não tenha medo, amados, da volta de Jesus. Muitos têm medo da volta de Jesus. Vamos ver Romanos 8:1. Muitos têm medo da volta de Jesus. Será que eu estou ok com Deus? Será que eu tenho que me arrepender de alguma coisa? Né? Eu não sei qual é a sua fortaleza. Eu não sei qual é o sofisma na sua mente. Então não tenha medo da volta de Jesus. Porque Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então não tenha medo da volta de Jesus, porque não existe e não há nenhuma, amados. Se eu ganhei 10 laranjas, eu dei 10 laranjas para Maria. Quantas laranjas eu tenho agora? Nenhuma, amados. Então, nenhuma condenação é nenhuma condenação, né? Se eu dei todas as laranjas que eu tenho e agora quantas eu tenho? Nenhuma. Então, é nenhuma condenação para você. Não tenha medo da volta de Jesus. Se Jesus voltar, eu vou ficar. Por isso que quando eu estava no sistema, eu amanhecia já pedindo perdão, ia dormir já pedindo perdão. Eu não sei que hora Jesus vai voltar, né? Eu nem me preocupo com a hora que Jesus vai voltar, porque está escrito, né, em Tessalonicenses, que haverá a vinda do anticristo. Não sucederá antes que venha o filho da perdição. Então ele ainda não veio, amado, ainda não foi estabelecido o reinado do anticristo. Então esse é o sinal que Cristo virá, é um dos sinais que Cristo virá. E apostasia já está, amado, só falta vir o filho da perdição. Então não tenha medo, porque agora você tem conhecimento da graça, o conhecimento do apostolado, né? O fim do mundo, Jesus vai voltar. As pessoas ficam amedrontadas. Muitos falsos profetas têm se levantado
e tem dito, profetizado, que Jesus vai voltar. Marcam datas, amados, para passar vergonha, né? E muitos temem, pessoas vendem as casas, seus imóveis, seus carros, suas propriedades, para não deixar ir para outros, né? Então, são apostasia. Então, é isso que liberta, amado. Esse conhecimento da graça do apostolado que nos traz liberdade, que nos traz paz, descanso. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, não tenha medo, amados, de você achar que você pode deixar de ser filho de Deus. Porque muitos pensam que pode perder o Espírito Santo, deixar de ser filho, né? Porque se perder o Espírito Santo, deixa de ser filho, né? Porque tem aquela heresia de aceitar Jesus para se tornar filho. Então, amados, quando um filho nasce, ele não pergunta se ele aceitou para ser filho do seu pai e da sua mãe. Ele não teve livre-arbítrio. Ele simplesmente nasceu. Os pais os fizeram. E quando ele nasceu, não existia uma forma de perguntar se eles queriam ser, se já são. Assim é Deus, amado. Ele nos criou e nos fez filhos. E não perguntou se nós queríamos ou não sermos filhos. Então não existe, amado. Não tenha medo. Vença essa fortaleza. Se existe uma fortaleza que você possa ter de medo de deixar de ser filho, não tenha medo, porque não há como nós deixarmos de ser filhos. Assim como não tem como você deixar de ser filho do seu pai, da sua mãe, nunca você vai deixar de ser. Uma vez filho, filho para sempre, porque Deus é Espírito, porque Deus é o Pai da eternidade e nós somos eternos e somos filhos de Deus no Espírito. E vamos ver, porque se estiver escrito, nós cremos. Aqui em Hebreus 12, vamos ler o 6, o 7 e o 9. Hebreus 6, aliás é o 12, Hebreus 12, é o 6, 7 e 9. Hebreus 12, 6, 7 e 9. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o que lhe recebe por filho. O 7. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como os filhos, pois que filho há quem o pai não corrija? O 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e nos respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, amados, há uma comparação aqui do apóstolo Paulo, né? Que os pais corrigem os filhos, mas é os pais carnais corrigindo os filhos carnais. Aqui, essa comparação, que Deus corrige seus filhos, é um pai espiritual que corrige os filhos espirituais. A correção de Deus, ela é espiritual, ela não é física, amados, né? Como o pessoal pensa aí, que Deus colocou uma enfermidade para me provar, para me testar, né? Ele pode permitir, amados, né? Ele pode permitir, mas não é como o sistema pensa, amados, que Deus é mau, que Deus está ali para te punir, né? A punição de Deus, né? Na verdade não é punição, né? A punição que eu digo, o sistema fala dessa questão de punição. A correção de Deus, ela é espiritual, amados. A correção de Deus é para que você receba o entendimento, amados. É quando você é exortado a obedecer a palavra de Deus, né? Você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, precisa estar congregando. Então, é uma disciplina de Deus. Então, a disciplina de Deus, ela é espiritual, ela não é terrena, mas ainda que Ele possa permitir que coisas terrenas também possam estar em nossas vidas, porque Ele é soberano e Ele age como tal. Então, Ele é o Pai dos Espíritos. Então, que fique claro, mas
que Ele é o Pai dos Espíritos. Então não tenha medo de perder a paternidade de Deus, de deixar de ser filho, porque você é filho no Espírito e filho eternamente. Nunca você vai deixar de ser filho de Deus, como nunca você vai deixar de ser filho do seu pai, nem da sua mãe. Você pode deixar se sua mãe morrer, ou se você morrer, vocês são desligados na terra. Mas com Deus não, amados. Estamos ligados, tanto na terra como no céu. Porque Jesus tem o poder no céu e tem na terra. Ele é Pai de todos. Ele é poderoso. Então, somos filhos de Deus na terra e somos filhos de Deus no céu, porque Ele é Pai dos Espíritos. Ele não é pai da Ana Lúcia, né? Ele não é pai da Ana Lúcia na carne. O meu pai na carne é José, né? José foi o nome do meu pai. Então, ele já se foi, ou seja, deixou de ser meu pai porque ele morreu. Mas eu não tenho como ter um segundo pai, só foi ele. E Deus não tem como ter um segundo pai. Ele é pai na terra e é pai no céu, amados, porque ele é pai dos Espíritos. Vamos ler Isaías 9 e 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O princípio está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui é uma profecia do que Jesus viria, né? E de que ele seria glorificado. Então, se a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, amados, é que ele é o Pai dos Espíritos eternamente. Nós somos eternos. Ele é eterno. Então, ele é o Pai dos Espíritos. Então, amados, é essa verdade, essa graça, é esse apostolado que liberta o nosso entendimento, a nossa mente. Então não tenha medo de perder a paternidade de Deus. Glória a Deus. Então a graça, ela nos dá o perfeito entendimento, amados. A firme convicção daquilo que nós recebemos de Deus. E o perfeito entendimento, ele vem quando nós recebemos as revelações da graça. Vamos ler, para finalizar já o apostolado essa noite, Efésios 2, o 8 e o 9. Porque a graça, ela traz esse perfeito entendimento, amados, para nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica, ele habita em nós, ele testifica, ele que nos capacita. Glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa graça, amado, que traz o perfeito entendimento para nós, agora em graça, que nos dá a perfeita direção de Deus. É esse conhecimento, amado, que nos liberta. É esse conhecimento que liberta a nossa mente, que liberta o nosso entendimento. Você não precisa ter medo de perder algo que é um dom de Deus. E o dom é Deus que deu, amado. Ele não emprestou. Ele não deu assim um presentinho, um mimozinho, né? Aqui na terra, por exemplo, eu que trabalho com bolos, eu trabalho com bolos artísticos, sou cake design, e eu trabalho do bolo artístico até o mimo, ou seja, um mimozinho do tamanho da palma da mão.
é um mimo. Ou seja, de um bolo artístico a um mimo, eu trabalho nas duas formas. Então, quando o cliente não vai fazer algo grande, né, que depois da pandemia os eventos diminuíram, a pessoa quer um mimozinho. Então, na graça não é assim, amados. Deus não vai te dar um mimozinho para depois te dar um maior. Dom de Deus é um dom de Deus. Não se tira, amados. Ele é perfeito para sempre. Não é um presentinho, algo bobo, né? Só para te agradar, não, amados. Você aceitando, você entendendo, você crendo, você aceitando ou não. Deus te deu a salvação eterna, amados. Receba por fé, para a glória de Deus. Essa é a graça de Deus que não traz confusão para a nossa mente, não traz confusão de doutrina, porque nós recebemos essa graça que é um dom de Deus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, não vem de nós, amado. Ou seja, não vem da minha escolha de aceitar Jesus, não vem da minha decisão de aceitar Jesus. É dom de Deus, vem diretamente, exclusivamente dele. Ou seja, já veio e ele já nos deu e nós já temos. Nós já temos, independente de nós aceitar, acreditar, não concordar, já temos esse dom. Não das obras no 9, para que ninguém se glorie. Então não é das obras, amados, porque a glória e a honra somente dele, do Pai eterno, ou seja, de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Espírito Santo de Deus pela sua palavra. Abba, Pai.